Mateus capítulo 4, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém? Pode se assentar. Pergunta para o seu irmão aí: quem é você? Quem é você? Não precisa responder, mas eu vou emendar uma outra pergunta. Primeira pergunta: quem é você? Segunda pergunta: como você sabe que é quem disse ser? Como que você sabe que é o que é? Irmãos, semanalmente, mais de 20 pessoas nós atendemos, eu atendo, junto com os demais pastores, mas só na minha agenda, mais de 20 pessoas semanalmente, sentam ali no gabinete para nós aconselharmos. E muitas histórias, muitas decisões de vida, e é interessante que muitas dessas pessoas, confusas a respeito da vida, dos caminhos da vida, e muitas vezes tudo isso é fruto de uma identidade pessoal, que ainda não foi bem alicerçada, bem definida, e é interessante que muitas dessas pessoas, elas são cristãs, mas parece que ainda vive engessada com algumas limitações que o próprio diabo tenta colocar em nós. Quando eu era criança, eu me lembro, devia ter uns 9, 10 anos, na cidade de Curitibanos, um amigo meu, ele havia ganhado de presente um daqueles roller, aqueles patins que tem uma fileira só de rodinhas. E, nossa, aquilo era a sensação, aquilo era o sonho de consumo das crianças da época. E eu pedi emprestado um dia para ele sair escondido de casa e fui já na primeira experiência tentar descer um morro, porque eu tinha visto ele descer um morro. E o resultado foi um braço quebrado. No início, o silêncio, aquela tensão, imagina, chegar em casa com o braço quebrado, mas a dor era insuportável, não conseguia segurar nada. Fomos para o hospital e lá tiveram que engessar o meu braço. E ali a gente vê como o gesso nos limita, como o gesso nos impede da gente cumprir coisas que antes a gente nem se tocava que estava fazendo. Aquele gesso no braço, além de coçar, além de atrapalhar, aquilo literalmente engessava todas as habilidades que a gente poderia executar com aquela mão. E é justamente isso que muitas vezes o diabo, ele tenta fazer com a nossa mente, com o nosso coração, nos engessando, para que nós venhamos viver de uma maneira aprisionada, e não desfrutando os planos de Deus para a nossa vida.
E às vezes nós estamos aqui, como nós tivemos aqui hoje cantando, né? Meu Salvador, serei para sempre teu. Libertador, serei para sempre teu. Às vezes, são palavras que nós cantamos, mas será que de fato nós estamos vivendo como alguém que foi salvo? Como alguém que de fato foi liberto? E a gente precisa perguntar, salvo de quê? Liberto do quê? Essa liberdade que o Senhor nos deu, que é fruto de conhecer a verdade, porque quem conhece a verdade liberta. Que verdade é essa? Qual é a maneira que nós devemos viver a vida que a gente realmente faça valer a pena os nossos dias? Para que nós não estejamos aqui apenas vendo o nosso corpo enrugar, no meu caso engordar, sem um propósito. A gente precisa entender que há propósitos de Deus para a nossa vida, e a gente precisa desfrutar daquilo que Deus tem para nós. O texto que nós lemos é um texto clássico, você conhece essa história. Início do ministério de Jesus. Nós não temos muitas informações do nascimento até o início do ministério de Jesus com 30 anos. Nós sabemos que aos 12 anos ele foi levado para ser ali, né, processo que todo adolescente tinha, era o bar mitzvah, né? Jesus participa disso também. Sabemos que antes, aos 2 anos, provavelmente fugiu para o Egito na perseguição de Herodes, e a gente é o que sabe. Depois nós vemos Jesus aparecendo e já sendo batizado por João, e daí nós sabemos que depois do batismo, aqui, o texto deixa bem claro, Jesus vai para o deserto para estar em jejum, em consagração, em comunhão. Sabia da grande responsabilidade que estava sobre si, e é bem provável que vai tirar um tempo com Deus, e deserto é momento para isso. Deserto é momento onde nós entendemos as limitações humanas, a nossa pequenez, e a gente ali busca a Deus. No deserto também aparece o diabo. Nós estamos falando do Filho de Deus que o diabo encontrou lá, no momento de dor, no momento de solidão, no momento de extrema fome, necessidade biológica. E Jesus era Deus, não deixou de ser Deus, mas estava no corpo humano, era 100% homem também, tinha suas debilidades, e nesse momento de fraqueza o diabo aparece. E aqui a gente já precisa abrir um parente para desmificar algumas pessoas que pensam que crente não passa pelo deserto. Jesus estava em jejum, em consagração, e ali o diabo se manifestou, e o diabo veio tentá-lo. Ou seja, aquele que é crente, que está bem com Deus, também vai ser tentado pelo diabo. Mesmo você que é uma pessoa que está aí com a sua fé ativa, com a sua fé ligada, em conexão, vai também ter os momentos de tentação. E é interessante que o diabo aparece, e ali ele vai fazer algumas tentações. E a gente poderia pregar sobre várias coisas que o diabo fala, mas essas tentações que eu gostaria de destacar hoje, são tentações que nós, olhando para a nossa vida de uma maneira macro, olhando o propósito de vida, nós precisamos fugir dessas tentações. Porque se nós cairmos nessas ciladas, nós vamos ficar engessados, e nós não vamos viver os planos de Deus na nossa vida. O versículo 3 diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E claro, 40 dias ali sem comer, Jesus estava com uma fome absurda, num deserto. Quem já foi para aquela região sabe como os desertos são castigadores no corpo. E era bem provável que Jesus parecia, você imagina o pior dos mendigos que você já viu, né? 40 dias sem tomar banho, 40 dias suando, 40 dias passando frio, 40 dias naquela exaustão do deserto e sem se alimentar. Eu fico imaginando a situação que estava o Mestre Jesus. Mas a proposta do diabo aqui não era que Jesus apenas transformasse aquelas pedras em pães, porque isso iria suprir o seu corpo. O diabo estava querendo ali pegar na questão da identidade de Jesus. E aqui a primeira tentação que o diabo oferece para cada um de nós foi o que ele ofereceu para Jesus: você é o que você faz. Aqui está uma proposta satânica
de embasar a sua identidade baseada no seu desempenho. Jesus, tu estás com 30 anos, Jesus. Está com 30 anos e o que você fez? Qual o trabalho que você pode mostrar? Uau, olha só, né, eu fiz esse trabalho, então eu sou filho de Deus. Jesus ali estava tendo uma proposta que é colocada sobre nós todos os dias pelo mundo, de nós construirmos a nossa identidade, de nós nos tornarmos quem Deus quer que nós venhamos ser, baseado no que eu faço, no meu desempenho. Eu faço, logo existo. E essa tem sido a proposta do diabo na vida de muitas pessoas hoje. Por isso, o ativismo está implantado no coração humano odierno, dos nossos tempos. As pessoas querem o tempo todo produzir, fazer, se atarefar, mostrar realizações, porque ali elas vão ser alguém. Ali elas vão construir uma identidade, quem sabe essa identidade vai ser forte. E quem sabe ali elas consigam deixar um legado. E o que nós temos visto é que as pessoas não conseguem achar o seu lugar baseado no que fizeram. Consequentemente, elas se atarefam cada vez mais, porque estão cegas, estão engessadas naquela prisão que o diabo os colocou. E elas então se enfadam, elas se estressam. Esse estresse daqui a pouco gera uma depressão e nada resolve. Elas continuam buscando realizar e não conseguem construir a sua identidade saudável, que venha realizar o seu coração, porque estão aprisionadas no gesso do desempenho, querem provar algo através do desempenho. Nós precisamos entender que a proposta é muito diferente de Deus para nós. Eu não estou aqui proclamando um senso de, então nós não vamos fazer nada, um senso de vadiagem. Não. A proposta é, porque eu sou, daí eu faço. Eu não faço para ser alguém, porque eu sou alguém em Cristo. Então eu sei o que eu devo fazer. Daí as minhas atividades, elas são bem direcionadas, elas são focadas, porque todas elas têm um propósito que rege a minha vida. A sequência do texto vai dizer de uma outra proposta do diabo. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, o diabo usando a Bíblia, lá o Salmo, se eu não estou enganado, 91, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus, vem cá, eu vou te levar na cidade santa, Jerusalém, a cidade de Davi. Muitas pessoas caminham por aqui, e o diabo leva Jesus na parte mais alta do templo, e diz: Jesus, joga-te, porque a palavra diz que ao você se jogar, os anjos virão e te salvarão. Imagine esse povo, quando ver isso, alguém se lançando e de repente um salvamento espetacular, miraculoso, anjos ali vindo e te salvando. Jesus, você se tornará popular do dia para a noite, porque quem é você? Até agora ninguém te conhece. Jesus, estás com 30 anos e você é um Zé Ninguém. As pessoas nem sabem quem vocês são. É a tua oportunidade. Faça isso e eles vão ver que você é alguém. Eles vão acreditar em você. Mais uma proposta do diabo que há 2000 anos depois continua sendo colocada diante de nós. Torne-se popular. Faça algo mirabolante. Faça algo espetacular. Dê um show. E todos vão realmente acreditar em você.
ou supra as expectativas que as pessoas têm ao seu respeito. E é justamente isso que fala: eu sou o que os outros pensam de mim. É mais um gesto diabólico, porque o tempo todo eu fico construindo a minha identidade baseada na opinião das pessoas. Não, mas puxa vida, eu não gosto muito disso, mas o sonho dos meus pais, o sonho dos meus avós era que eu fosse isso, e a gente então se engessa nisso. Poxa, mas na minha empresa a expectativa de mim é fazer isso, eu não sinto paz, eu não gosto, mas eu faço. E as pessoas vão se encaixando nessa realidade, em viverem a sua vida para suprir a expectativa alheia, para receber tapinha nas costas, para, em inglês, ver, que nem diz o ditado popular. O problema é que daí a sua identidade se torna muito frágil, porque se você vive baseado na expectativa das pessoas, você está na mão das pessoas. Se alguém quer ver você feliz, basta então te cercar de elogios, e esse teu dia vai ser maravilhoso. Mas se alguém quer acabar com a sua vida, vai te criticar. Ela vai te falar palavras duras, porque sabe que isso vai acabar com o seu dia. E a base da tua identidade é muito frágil. Essa é também uma proposta diabólica para todos nós. E jamais desfrutaremos a vida que Deus tem para cada um de nós se estivermos presos nessas propostas. O verso 8 e 9 vai dizer o seguinte: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. A outra proposta do diabo para engessar a nossa vida é construir a identidade pensando: eu sou o que eu tenho, as posses. E essa tem sido muito usada nos nossos dias capitalistas, onde nós vemos as pessoas abraçando o materialismo. Jesus, olhe tudo que eu tenho, Jesus. Tu não tem nada, eu tenho todos os reinos. Jesus, te darei todos os reinos. E daí, tu vai ser alguma coisa. Daí, tu até pode dizer que és o Filho de Deus. Bilhões são gastos mensalmente defendendo essa ideia. As propagandas de televisão, de rádio, de internet, de YouTube, bilhões e bilhões e bilhões são investidos mostrando para você que você vai ser alguém se possuir algo. Se possuir um equipamento, se possuir a nova marca, se possuir o novo carro, se possuir aquela mansão, se possuir. Isso me faz lembrar de quando eu era criança e tinha um moleque que aparecia na televisão com uma tesourinha do Mickey, só falava isso a propaganda: eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu não sei quem é daquela época, né? Mas aquela tesourinha do Mickey naquela época me infernizou. E a propaganda, né, daquela empresa que fazia a tesourinha do Mickey era baseado nisso: eu sou alguma coisa porque eu tenho isso. Eu tenho, você não tem. Nossa, que profundidade a propaganda. Mas gerou crise em muitas crianças como eu, né? A nossa sociedade, ela vive nessa onda, sendo enganada pelo diabo, engessada nessa mentalidade. Você é alguma coisa se o teu salário lá na empresa for o melhor, se os benefícios que você recebe for o melhor. Você é alguma coisa se lá na parede do teu escritório você tem vários diplomas de mestrado, doutorado, PhD. Então, você é alguma coisa. Se você chega na igreja e o teu carro é um carrão, parabéns, você é alguma coisa, senão você não é nada. Se a tua mulher, ela é a mais bonita, então, né, chegou na festa, todo mundo, oxe, você é o cara. Se o teu homem é o mais atencioso e carinhoso, uau! E a gente constrói a identidade baseado no que nós temos. É a síndrome do rei Xerxes, né? A síndrome do rei Assuero.
Se a gente olhar lá no começo da história de Esther, a gente vai ver que durante 180 dias, o rei Assuero estava mostrando as suas conquistas, as suas riquezas, o seu poderio. Olha como eu sou cara, olha o que eu tenho. E daí ele tinha uma esposa bacana, uma esposa bonita. Ele quis também exibir ela, né? Olha minha esposa, vamos lá, chama a Vasti para a festa. E ela diz, eu não sou objeto, né, para ficar sendo mostrado para esses homens bêbados, não vou. E daí, né, rompe-se o casamento, mas Deus aproveita a brecha para depois colocar Esther lá. Mas é o síndrome de Xerxes, baseado apenas naquilo que tem. E eu queria que você parasse para sondar o seu coração nesse momento. A tua vida está baseada em quê? A tua identidade está baseada em quê? Será que os gestos satânicos não estão também aprisionando o seu coração? E você está vivendo a vida para tentar mostrar quem você é ao possuir algo? Tentar mostrar o que você é pela sua popularidade, quantas curtidas você tem na tua foto de Facebook, quantas pessoas, né, te cumprimentam, vão na sua festa e assim por diante. Ou quem sabe você não está construindo a sua identidade baseado no seu desempenho. E você tem ralado, você tem se matado para tentar provar alguma coisa. A proposta do Evangelho é bem diferente. A proposta do Evangelho é que nós venhamos descobrir quem nós somos em Deus. E a partir disso, eu faço. A partir disso, eu influencio. A partir disso, eu tenho algo para um propósito. E quando nós temos essa mentalidade, a mentalidade que Deus tem para as nossas vidas, aí nós desfrutamos da vida em abundância que Deus tem para cada um de nós. Caminhando para a reta final, nos próximos 15 minutos, Jesus foi tentado, mas ele venceu as tentações. Como que Jesus venceu as tentações? Eu quero aqui dar 3 dicas rápidas para você vencer também. Primeira delas, acredite no que o Pai Celestial diz ao teu respeito. Antes de entrar na tentação, você vai ver Mateus 3, 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Jesus não tinha ainda cumprido a sua missão. Jesus aqui não tinha feito milagres. Jesus aqui não tinha pregado grandes sermões. Agora, Jesus, ele sabia quem ele era no Pai. E quando mesmo numa situação complexa, padecendo fome, sendo assolado por um sol escaldante, sendo ali castigado pelo frio intenso da noite nos desertos, o diabo chega com uma proposta muito clara de ali comprometer a sua identidade. E todas as vezes o diabo colocava um se. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, e isso faz com que eu enxergue a nossa vida. Porque no momento de fragilidade, de dor, de angústia, de tristeza, onde problemas estão acontecendo, o nosso adversário vem com a mesma proposta. Se tu és Filho de Deus, se tu és amado por Deus, por que está passando por esse problema? Se tu és Filho de Deus, se tu és guiado pelo Espírito Santo, por que aquele relacionamento não deu certo? Por que a tua conta bancária está desse jeito? Por que a tua família está acontecendo esse problema? Por que a tua decisão não deu certo?
E as palavras satânicas vão nos amarrando, nos engessando para que nós venhamos entrar na dele. Mas o Espírito Santo hoje te lembra da voz do Pai. Você é filho amado, criado para um propósito, para um projeto antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Tiago 1:18, por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Romanos 8, de 15 a 17, pois vocês não receberam um espírito que escravize, para novamente temerem, mas receberam um Espírito de Deus que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Conhecer o Pai gera em nós uma identidade saudável. E quando as vozes satânicas que estão ao nosso redor, militando para nos distorcer a identidade, quando elas chegam, elas não entram em nosso coração, e assim nós vencemos as tentações, porque nós sabemos que independente do que acontece ao meu redor, eu sou filho amado. Segunda maneira de vencer as táticas satânicas é se manter nesse relacionamento intenso com o Pai. 40 dias no deserto, passando fome, mas 40 dias com um propósito muito claro: estreitar essa conexão, fortalecer a alma e não apenas o corpo. Era o propósito de Deus estar ali. E aqui eu repito uma frase que o nosso pastor presidente já falou algumas vezes aqui: o que nos leva à derrota não é a presença do inimigo, é a ausência de Deus. Querer caminhar por essa vida que tem deserto, que tem serpente, que tem escorpião, que tem sol escaldante, que tem adversário, sem a presença de Deus, acabou, é o fim. É o fim. Não se consegue viver equilibrado, ter uma alma saudável, se nós não tivermos conexão com o céu na nossa caminhada aqui. E é por isso que Jesus lá na frente nos seus ensinos, ele vai dizer: gente, vigiem e orem. Vigiem e orem. É oração e é vigilância, para que nós não venhamos cair nas tentações, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pastor, mas e as circunstâncias ali nos oprimindo? Quando nós estamos em conexão com os céus, a gente sabe que até mesmo a circunstância negativa que chegou até nós tem um propósito pedagógico. Porque essa palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. A terceira maneira de nós vencermos o nosso adversário é isso aqui: é o alimento da alma, é a palavra de Deus. Todas as vezes que Jesus respondeu, a base dele estava na palavra, e não em versículos isolados que podem ser manipulados como o próprio diabo fez, mas ele conhecia a essência dos ensinamentos do Pai. E ele responde: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Verso 7, Jesus respondeu: também está escrito, Satanás, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Versículo 10, Jesus disse: retire-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto.
E o versículo 11: o diabo então o deixou. Eu destaco a passagem paralela de Lucas 4, que também vai falar da tentação de Jesus. É interessante que no verso 13 Lucas vai dizer: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que por você ter vencido uma tentação, duas tentações, a primeira, a segunda, a terceira tentação, não pense que o nosso adversário vai se acalmar. Enquanto nós estivermos aqui, nessa trajetória, onde nós estamos militando, o diabo vai trazer os gestos dele para tentar te engessar. Lá na frente, o diabo se manifesta na voz do próprio Pedro: não, Jesus, para de falar esse negócio que você tem que ir para a cruz e morrer, para com isso. Afaste Satanás para trás. Mas o diabo continuou tentando tirar Jesus do foco de cumprir a sua missão. Essa palavra simples que eu estou trazendo hoje é para gerar uma reflexão dentro de você. De que maneira você tem vivido? Eu pergunto novamente: quem é você? Você é alguém que está cumprindo os propósitos do Pai? Você é alguém que sabe quem você é e os caminhos da vida são escolhidos a partir disso? Ou você gosta de dizer, como muitas pessoas: estou correndo atrás da vida, em vez de viver a vida que Deus planejou para você? Se coloque em pé nesse momento. Tiago 5:7, eu finalizo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. A minha alma se entristece profundamente quando diante de mim, nos gabinetes, sentam pessoas que não conseguem ali enxergar o seu valor. Almas aflitas, almas angustiadas, gente boa, gente decente, gente honesta, gente que quer fazer as coisas certas, mas ainda não conseguiu se libertar de construir uma identidade baseada nas posses, na popularidade ou no desempenho. E quinta-feira eu até citei em um atendimento da semana passada uma senhora, jovem senhora, desesperada, porque, pastor, eu não consigo conciliar as coisas em casa com o trabalho. Eu chego no trabalho e as pressões da vida são tantas que eu fico na média, e eu chego em casa, as crianças, é aquela agitação, eu fico me culpando o tempo inteiro que eu não estou sendo uma boa mãe, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho as outras preocupações, e a alma dela estava um caos. Não enxerga o seu valor, porque a conexão com os céus não está acontecendo, as pressões da vida estão tirando o foco, e ela faz, e se esgota e se mata, mas continua com a alma vazia, e ainda continua se sentindo culpada por não estar cumprindo o seu propósito. A gente encontra com gente que trabalhou, adquiriu, conquistou, gente rica, gente que tem muito dinheiro, a conta bancária está gorda, mas o vazio continua. E a gente encontra pessoas que no meio das rodas sorri para todo mundo, e chega a uma festa, mas quando deita a cabeça no travesseiro, chora, porque tudo aquilo foi uma máscara que usou durante o dia inteiro, mas a alma está um caco que só ele sabe como está. E o Espírito Santo hoje nos diz: é tempo de parar, vencer as tentações e as propostas mundanas, e viver algo lindo que Deus planejou para as nossas vidas. Chega de máscaras,
chega de estresse, chega da prisão materialista. A vida aqui é passageira, e a gente só leva aquilo que foi construído para a eternidade, que é amor com Deus, o amor de Deus e amor com gente. Se Deus nos trouxe aqui é porque Ele está tratando com alguém. Eu queria que você viesse aqui na frente, sem medo, sem receio. Mas se alguma parte dessa palavra falou contigo, eu quero que você venha aqui na frente, que nós vamos orar por você. Hoje é dia de romper. Vem cá. Nós vamos cantar de novo, meu libertador, porque eu creio que dessa vez, para muitas pessoas vai ser da alma. Ele é o Salvador, Ele é o libertador. Ele é aquele que nos ajuda a vencer as tentações da vida. Jesus não brincou, gente, quando Ele disse que tem vida em abundância para nós. Ele tem. Ele tem. Ele tem. É por isso que Ele diz: está cansado, está sobrecarregado, vem para mim, vem. O meu fardo é leve, é suave. A minha maneira de viver vocês dão conta. É isso que eu tenho para vocês. Feche os seus olhos e vai abrindo o seu coração para o Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo exemplo que nos deste há 2000 anos atrás, naquele deserto. Ao vencer as propostas e tentações satânicas. Ah, Deus, nós pedimos perdão porque às vezes nós nos permitimos ser engessados, Senhor, na escravidão de construir uma identidade pelo desempenho, construir uma identidade pelas posses ou pela popularidade. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, porque essa não é a tua proposta de vida. Nós damos liberdade, Senhor, para que o teu Espírito Santo entre em nós e cumpra os teus propósitos no dia a dia. Deus, nós queremos chegar nessa segunda-feira diferente. Nós queremos entrar, Senhor, nessa semana libertos. Nós queremos gastar o resto dos nossos dias, Senhor, vivendo uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo em meio aos desertos. Portanto, faça, Senhor, com que o teu discernimento, sabedoria e graça toque na vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Nós precisamos do teu toque. E nós queremos não ir na frente, nós queremos ir atrás, seguindo os teus passos, as tuas pisadas, obedecendo aos teus ensinamentos e amando a tua palavra. Derrama a tua graça, Senhor, sobre cada um dos teus filhos. E dá-nos a alegria de uma vida que está em sintonia contigo. Dai-nos a paz, a certeza, Senhor, de caminhar ao teu lado todos os dias. E dai-nos, Senhor, a força, a coragem, a ousadia para nós enfrentarmos o diabo e repreendê-lo. Deus, nos ensina, Senhor, a submetermos debaixo da tua poderosa mão e resistir ao diabo, sabendo que tu cuida de nós e tens realmente vitória para a nossa caminhada. É assim que eu abençoo os teus filhos, em nome de Deus.